Quero agradecer você que está fazendo conosco essa jornada do Apocalipse. Eu sei que é uma batalha muito grande. Muitos crentes, muitos cristãos, muitas pessoas estão acostumados a ir em igrejas e ali beber só água com açúcar. E quando chega e pega um negócio desse é difícil. Mas eu quero dizer para você, receba o que Deus tem para a sua vida. E Ele vai revelar ao seu coração a sua palavra. Nós já estamos no capítulo 7 de Apocalipse, se você puder abrir a sua Bíblia. E hoje vamos falar sobre os salvos lá no céu. Olha só, essa lição, essa mensagem vai transformar a sua vida. Já quero adiantar uma coisa que vai acontecer. Testemunha de Jeová vai dar a volta pela rua de trás da sua casa, a partir de hoje. E se você prestar atenção no que eu vou falar aqui, nunca mais você vai cair na heresia desse. O capítulo preferido deles é o capítulo 7 de Apocalipse. Que eles falam que é só eles é que vão para o céu, 144 mil deles, sendo que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E que o restante das pessoas vão estar na terra. Uma confusão que eu não vou nem tomar tempo explicando o que eles falam. Mas eu também vou aproveitar e te falar um negócio. Sabe por que o testemunho de Jeová vai na porta da sua casa no domingo de manhã? É para pegar crente que não vem na escola dominical. Porque os crentes que não vêm na escola dominical, caem na lábia deles rapidinho. Rapidinho. O meu propósito aqui não é falar de religião. Mas eu também não posso ocultar uma séria verdade para vocês. Então nós vamos falar sobre quem serão aqueles que estarão no céu. Os salvos, os remidos pelo Cordeiro. Só que você precisa entender, antes da leitura, que esse é um intervalo entre as visões. A primeira grande visão do Apocalipse foram as 7 igrejas. Se cumpriram as 7 igrejas, 7 períodos da igreja, 7 tipos de igreja da cristandade no mundo. Depois João tem um outro intervalo, um primeiro intervalo, que ele vê o trono de Deus. Ele vê a adoração lá nos céus. Ele vê o que nós vamos fazer no céu, que é louvar a Deus. E então vem uma segunda visão, que são os 7 selos. Os 7 selos é quando Deus abre a revelação. São fatos que acontecem, que se revelam o cumprimento e a proximidade do fim. Por exemplo, nós vimos que nós estamos no 4º cavaleiro do Apocalipse, no capítulo 6, que são as epidemias. Eu e você estamos usando máscara por isso. E os cavaleiros estão vindo um atrás do outro, está se cumprindo as profecias, a coisa vai ser muito rápido. E Jesus voltará. E então, após os 7 selos, João abre um outro intervalo, que ele vê os salvos, aqueles que vão morar no céu. E aqui ele vai explicar algo muito importante para nós entendermos. Primeiramente, quero que você memorize isso, para você conseguir entender o Apocalipse. São 4 grandes visões, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Só que você vai perceber que existe um movimento na revelação. Tem hora que João vê coisas na terra, tem hora que ele vê coisas no céu. E o Apocalipse tem hora que fala de coisas terrenas, de coisas celestiais. Quando ele vê as 7 igrejas, elas estão na terra. Ele viu as igrejas na terra, do jeito que as igrejas estão. E o próprio Cristo veio para ver como estava a igreja. E andou no meio da igreja. De repente, João é levado para ver o trono de Deus lá nos céus. E então ele é trazido de volta para ver os 7 selos sendo derramados sobre a terra. E agora ele sobe de novo para ver os remidos, os salvos lá no céu. E depois virão as 7 trombetas. Então o movimento da revelação é assim. Que sobe, que desce, e Deus leva e mostra lá em cima, depois ele mostra o que está na terra. Só que aí, para você ler o texto e entender na leitura, eu já vou dizer o que diz Apocalipse 7. Fala sobre 2 realidades. Israel, que são os 144 mil, e a igreja, que é uma multidão incontável. Por quê? É a salvação de Deus para Israel e todo mundo. Preste atenção quando você assistir jornal e assistir notícias sobre Israel. Jesus diz: olhai para a figueira é Israel. Quando os pés dela, os figos estiverem caindo,
ela estiver sendo balançada, fica atento, porque está próximo o fim. E você vê de vez em quando notícias que estão tentando balançar Israel, que é representado pela figueira. Israel foi o primeiro povo de Deus. Por que fala Israel igreja? O primeiro povo de Deus foi Israel, o povo de Israel. O segundo povo de Deus, e para sempre será, é a igreja. Então o plano de Deus para salvar é para quem? É para Israel ou é para a igreja? Apocalipse 7 resolve. É para salvar tanto Israel como a igreja. Por quê? Na Bíblia você vê duas alianças. A aliança da lei do Antigo Testamento e a aliança da graça no Novo Testamento. São dois planos de salvação. E então você vai ver em Apocalipse 7 que Deus reúne todos os salvos, tanto os de antigamente, antes de Cristo. A história da humanidade é dividida em dois períodos, antes e depois de Cristo. Tanto aqueles que foram salvos antes de Cristo, como aqueles que foram salvos depois de Cristo. Ou seja, o plano de salvação de Deus, primeiramente pela lei, depois pela graça. Nós vamos ler Apocalipse 7, vai falar sobre os salvos no céu. Primeiro ele vê 4 anjos com o selo de Deus. Depois ele vê 144 mil selados, que são as 12 tribos de Israel. Depois ele vê uma grande multidão, um louvor no céu, e também que eles estão salvos da grande tribulação. Vamos ler Apocalipse 7, 1. Os 4 anjos. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Primeira visão de João, aqui com relação aos salvos, é que aparecem 4 anjos. E esses 4 anjos são colocados nos 4 cantos da terra, como anjos protetores, que seguram os ventos nos extremos da terra, norte, sul, leste e oeste. Algo vai acontecer. Se você viu os 7 selos, quando chega no 7º selo, que vai tocar 7 trombetas, há silêncio no céu, para tudo. E eu citei até como exemplo, só para você imaginar, o que aconteceu ano passado. Em mais de 100 anos não acontecia. Parou de rodar avião para cima e para baixo. Parou tudo. Então o Senhor fala assim para 4 anjos protetores: para tudo, porque algo vai acontecer na terra. Isso aqui para mim, queridos, tem algo tão importante para a minha vida. Porque tem muita gente que não está entendendo o que está acontecendo. A pessoa não quer parar, sendo que Deus está mandando parar. As pessoas querem continuar a viver a mesma vida de antes. Meu irmão, minha irmã, fica atento, igreja. Nós estamos vivendo um tempo profético. Se Deus vai mandar parar os céus e a terra, você não vai parar. Ele mandou os anjos parar. Não deixa nem o vento soprar, porque algo vai acontecer. E o que vai acontecer? Você leu apenas o primeiro versículo. Versículo 2 e 3, Apocalipse 7, 2 e 3, o selo de Deus. Vi outro anjo que subia do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Aqueles 4 anjos seguravam os ventos. E então um outro anjo dá uma ordem para que seja trazido o selo de Deus. O selo de Deus é uma marca. Naquele tempo, os selos
fechava, lacrava a carta. Era uma massa que carimbava, e para poder abrir aquela correspondência tinha que quebrar aquele selo. O selo é uma marca invisível, espiritual, que é o selo do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do cristão. Também é proteção. Agora marque isso que eu vou dizer para você, e você já começa a glorificar a Deus. Antes da marca da besta, antes do anticristo vir e sair marcando as pessoas, o Espírito Santo vai marcar primeiro. E se você está marcado com o selo do Espírito Santo, o inimigo não pode te tocar. Olha que coisa poderosa. Primeiro Deus vai mandar os seus anjos para tudo, para os céus e a terra. E você vai ver quando chegar na quinta trombeta, Deus vai falar assim: esses anjos que estão segurando os ventos, pode ir, e acaba com tudo. E vem catástrofes. Deus está segurando, queridos, para o tempo certo para a igreja. Por que Ele está segurando? Para que a igreja seja despertada, para que Ele venha selar a igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós falamos sobre as 7 igrejas, e eu volto a dizer, com muita tristeza, vocês acham que Jesus vai voltar para buscar isso que está aí? Essa bagunça, no meio de igreja, de escândalo? Não! Haverá perseguições. O 5º selo são os martírios, pessoas morrendo pela fé, perseguição da igreja, e então a igreja será avivada verdadeiramente, e Deus vai mandar selar, marcar os servos dele. Aquele e aquela que estiver marcado pelo selo de Deus, não pode ser marcado pela besta. Você quer receber o selo do Espírito Santo na sua vida, amém? Busque o Espírito Santo, porque o inimigo tem tentado escravizar a nossa mente. Ele tem tentado escravizar a sua mente, queridos. As pessoas não conseguem ouvir a palavra, não conseguem estudar a palavra, não conseguem adorar a Deus, não conseguem orar. Mas se você tem o selo do Espírito Santo, a sua mente, o seu coração está selado. Ele não pode entrar. Quantas pessoas o diabo tem entrado na cabeça e tem feito tantas desgraças. Mas o Senhor quer selar a sua mente, a sua vida com o seu poder. Vamos ler o versículo 4, Apocalipse 7, 4, os 144 mil selados. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui vai começar uma parte do texto que vai falar que no último tempo Deus quer resgatar Israel, aquele primeiro povo. Então esses 144 mil selados, nós podemos interpretar de forma literal que serão judeus que vão se converter, porque lá em Israel eles não acreditam em Jesus, eles ainda estão esperando o Messias. Então haverá uma conversão. Também podemos entender que serão sobreviventes da tribulação, que é um plano de Deus para resgatar o povo dele, que é Israel também, porque nós somos o povo de Deus hoje, mas Deus quer resgatar. Se Deus liberou uma palavra para Israel, Ele vai cumprir. Então, da mesma forma, na minha vida, na sua vida, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Se Deus liberou uma palavra para você, descansa. Tudo pode parecer contrário, porque vai passar tudo, mas a palavra de Deus não passará. Então ele fala assim: eu vou lá e vou resgatar Israel. Você vai ver, queridos, guerras por causa da nação de Israel, conflitos, mas Deus quer resgatar aquele povo também, o povo da promessa do Antigo Testamento. E aqui tem um número, que é 12 vezes 12 vezes 1000, 144 mil, é um número perfeito. Na verdade é um número simbólico, você vai entender isso. Ele quer dizer que quer resgatar todo o Israel.
Isso é muito importante. Vamos continuar para você entender como que é claramente, aí Apocalipse 7, 5 a 8. Aí é que você vai ter na sua Bíblia marcado e vai escrever do lado assim, testemunho de Jeová. E no dia que eles chegarem falando que 144 mil testemunhos de Jeová que vão morar no céu e o resto de nós, se quiser que fique na terra, vai falar assim, não, aqui tem o nome e tem o endereço de quem vai ser esses 144 mil. E não vai ser só esses que vão estar no céu. Nenhum lugar aqui em Apocalipse 7 diz que só 144 mil vai estar no céu. Tem nada disso. Está dizendo que Deus tem um plano para Israel. Então preste atenção como que vai dando o nome e o endereço de cada lugar de Israel. Apocalipse 7, 5 a 8, as 12 tribos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Jazé, 12 mil. Na tribo de Naftali, 12 mil. Na tribo de Manassés, 12 mil. Na tribo de Simeão, 12 mil. Na tribo de Levi, 12 mil. Na tribo de Issacar, 12 mil. Na tribo de Zebulon, 12 mil. Na tribo de José, 12 mil. Na tribo de Benjamim, foram marcados com selo 12 mil. Essas listas da Bíblia, queridos, você acha chato de ler, mas isso aí não é à toa. Tem um mistério em cada uma delas. Aqui porque não tem erro. Ele vai resgatar justamente daquelas famílias de Israel, dos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, das 12 tribos. Então, quais são as 12 tribos de Israel? Aí tem um significado no número. É um número simbólico, 12 vezes 12 mil. O 12 representa o governo. Na primeira aliança no Antigo Testamento, teve 12 patriarcas, 12 líderes. Na segunda aliança, no Novo Testamento, teve 12 apóstolos. Então esse é o governo de Deus. Esse 12 vezes 12, vezes mil, o mil é infinito, milhares, significa que ele vai resgatar todo o seu povo. Agora eu tenho uma coisa para te falar, sabe as 12 tribos? Eles reuniam no santuário, tinha ali o tabernáculo, depois construíram o templo, eles acampavam em volta do tabernáculo, a glória de Deus, a Shekinah, se manifestava, e ali ficavam as 12 tribos de Israel reunidas. Só, queridos, que hoje, onde estão hoje as 12 tribos? Onde está hoje? Eles não estão nesse lugar, lá em Israel. Por quê? A nação de Israel foi dispersada pelo mundo todo. Em 1948, que os judeus voltaram para Jerusalém e para Israel. Ficaram quase 2000 anos fora, expulsos da sua terra. Muitos foram para a Europa, muitos foram para América, para a Ásia, África, e se espalharam pelo mundo. E depois, em 1948, se cumpriu a profecia de Ezequiel 47, e Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos, e eles voltaram para Israel, só que voltaram com sangue misturado. Escuta o que eu estou explicando aqui. Voltaram com sangue misturado de outros povos. E aí que tem uma coisa maravilhosa, essas tribos não existem mais. Sabe por quê? O povo de Israel se misturou com todos os outros povos da terra, para que todos os povos da terra, como Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Alguém aqui assina Figueira, Fernandes, Carvalho, Oliveira? Tem alguém aqui com esses sobrenomes? Tem um monte aí. Eu poderia fazer uma lista enorme. Você é de descendência judaica. Meu sobrenome eu sei que eu sou. Mas é uma lista tão grande que quase todos nós temos alguma descendência. Porque Deus misturou o povo de Israel. Aqui no Brasil, foi obrigado os judeus a tirar os nomes deles.
e se converteram ao catolicismo. Aí eles colocaram nomes de árvore. Com todas as famílias no Brasil que tem nome de árvore, Oliveira, Carvalho, Figueira, poderia falar um monte aqui, e tem outros nomes também, Pereira, Pinheiro, tudo é sobrenome judeu. Fernandes, muitos sobrenomes. Porque ele misturou o povo de Israel, e eu e você hoje fazemos parte da nação de Israel. Até que Israel venha fazer parte da igreja. Aquela imagem de Jesus, branco do olho azul, é a maior mentira que já vi. Porque Jesus não era branco. Ele foi criado na África. Israel foi separado da África e até acima do Golfo Pérsico. Em 1959 fizeram o canal de Suez e falaram que a África era abaixo do Egito para baixo. Quando eles se misturaram com outros povos, é que o sangue misturou. Então, para Deus não há raça, para Deus não há nada disso, porque Ele quer salvar todas as famílias da terra. Então, quem são os 144 mil? São judeus, representantes das 12 tribos de Israel. E aí existem hoje, queridos, Israel está fazendo isso, está fazendo exames de DNA para comprovar para quem quiser se ele é judeu, se ele tem descendência de judeu ou não. Então Deus está resgatando a nação de Israel para salvar aquela terra, através deles e também através de nós, todo mundo. Mas preste atenção, quem são os 144 mil? São adoradores. Você vai estudar o Apocalipse comigo, você vai ver que a única coisa que você vai ver o tempo todo no livro de Apocalipse é adoração. E só tem uma coisa que nós fazemos aqui na terra e que a gente vai fazer no céu, que é adoração. E se você um dia quer ir para o céu, comece a adorar a Deus, porque lá você vai passar a eternidade adorando o Senhor. E é isso que a igreja precisa, de louvor, adoração. O louvor é muito importante. Deus não quer culto de apresentações, de falatório, de reuniões. Ele quer adoração, Ele quer louvor, Ele quer palavra, Ele quer manifestar o poder dEle. Igreja não é clube. Igreja é lugar de adorar a Deus. Então devemos adorar a Deus. São homens santos. Aí, queridos, você vai ver que lá em Apocalipse 14 fala deles de novo, explica direitinho. Pessoas santas consagradas. O que significa? É o plano de salvação para o povo de Israel, cumprindo as promessas de Deus. Os 144 mil representam a nação de Israel. Deus vai salvar Israel. Mas aí, não somente Israel. Apocalipse 7, 9 e 10 vai falar da grande multidão. Vamos ler. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com romos e palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. O cenário muda. João tinha visto primeiro Israel, a restauração de Israel. Agora ele vê uma grande multidão, pessoas de todos os povos, todas as raças, todas as línguas, são salvos de todos os tempos, e eles estão no céu, estão com vestes brancas, estão diante do trono, estão com ramos de palmeira, lembrando aquele momento que receberam Jesus em Jerusalém, ou seja, um símbolo de vitória. E eles estão fazendo o que, gente? Eles estão louvando a Deus. A importância do louvor, da adoração, de você parar tudo na sua vida. Para, meu irmão, minha irmã, porque até os céus e a terra vão ter que parar para se prostrar diante do Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então para o que você está fazendo, para a sua rotina, para a sua vida, e se dobra diante do Senhor e adore a Ele. E eles dizem que o Senhor pertence à salvação.
Então, quem serão salvos? Deus vai salvar todos os povos, através da sua igreja. E aí você vai entender o quê? Que não vai haver mais essa separação, Israel e igreja. Porque quando Israel se converter, eles vão ser da igreja. Então é um só povo, de todas as culturas, todas as nações. Apocalipse 7, 11 e 12, o louvor no céu. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, diante do trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então João vê um novo cenário. Ele não está vendo mais o povo de Israel, nem a multidão das nações. Agora ele vê a multidão dos anjos. Todos os anjos louvando a Deus diante do seu trono. Estão em pé. Ali estão os 24 anciãos que eu falei que representam também as 2 alianças, 12 apóstolos, 12 patriarcas. Ali estão os querubins, que são anjos adoradores, que estão diante do trono. Eles se prostram diante do Senhor. O que significa isso? Que a nossa vida, nós existimos para adorar a Deus. Não tem prazer, não existe nada maior, mais poderoso do que a adoração na sua vida. Minha filha, meu filho, você tem passado por provas, tem passado por lutas. Escuta o que eu estou te falando. Para tudo, feche os seus olhos, cante o louvor, coloque o louvor e tão somente adore a Deus. Já viu situações na sua vida que parece que você quer criar asa e voar e sumir? Todo mundo já passou por isso. Sabe como é que faz? Eu te ensino. Rapidinho, ó. Fecha o olho. Adora a Deus. Você sai daqui e sobe para o 2º andar lá no céu. Nesse momento você está lá. Aprenda a usar esse poder, que é o poder da adoração, que muda todas as coisas. Todos os anjos adorando ao Senhor. Apocalipse 7, 13. Nós estamos caminhando para a conclusão. Tem uma pergunta. Quem são estes? Quem é esse povo? Olha o que diz Apocalipse 7,13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Quem são esses? Quem são esses? De onde vieram? Por que eles estão com vestes brancas? Por quê? E aí eu quero dar uma resposta aqui, que você segura no seu banco, para você não se assustar. Eu não vou responder não, vou mandar você ver na Bíblia. Apocalipse 7, 14 a 17. Os salvos da grande tribulação, respondi. Olha a sabedoria de João. Respondi: o Senhor sabe. Ele não se atreveu a responder. O Senhor sabe quem são. Então ele me disse: estes são salvos que vêm da... Estes são salvos que vêm da... Vem da onde? Está escrito isso aonde na Bíblia? Que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Continuando. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
Aleluia! Só que eu preciso que você medite uma coisa comigo. Existe uma doutrina que é pregada no meio evangélico, em muitas igrejas. E essa doutrina é muito forte no Brasil, que diz que a igreja não vai passar pela tribulação. Você leu no versículo 14. João perguntaram para João, quem são eles? E a resposta foi que esses são quem? Os que vieram. Abre um parênteses. Dia 28, no domingo de manhã, eu vou estar aqui na escola dominical só para responder perguntas sobre Apocalipse, escatologia e a volta de Jesus. Eu creio que esse assunto vai ser um dos mais tratados. Por quê? Infelizmente, no meio brasileiro, tem sido pregado isso em muitas igrejas. Só que você não vai achar um versículo, eu quero um só. Traz para mim dia 28. Que fala que a igreja não passará pela tribulação. Pelo contrário. A igreja passará como ela sempre passou, como em toda a Bíblia o povo passou, e o povo venceu, e a igreja vencerá. Você vai ver no capítulo 13, quando vem a besta vai perseguir quem? Quem que ele vai perseguir? Quem, queridos? É a igreja. É a igreja. E aí criou-se uma cultura de que a igreja não vai passar para a tribulação, e aí eu vou explicar para vocês por que o povo evangélico brasileiro ficou desse jeito. A igreja vai ser arrebatada, eu vou subir, tchau para vocês. Se vira. E criou-se uma cultura assim de que nós vamos para o céu, o resto fica na terra. Sendo que em outras nações, o povo sabe, e a Bíblia diz, eu vou provar para vocês na Bíblia, está aí, você leu. A igreja está se preparando para a tribulação. E ao se preparar, ela sabe que ela vai vencer a tribulação. Você não pode ter medo disso, porque antes do anticristo, da besta surgir, o Senhor vai selar a sua igreja e vai proteger o seu povo. Então a multidão dos salvos é uma multidão inumerável. São pessoas que vão vir da grande tribulação, e aí tem uma outra heresia que fala que na grande tribulação a graça vai ser tirada, não vai ter salvação. Não tem isso na Bíblia, a gente não tem isso na Bíblia. É na tribulação que a igreja vai ser renovada. É na tribulação que a igreja vai ser poderosa. É na tribulação que Deus vai levantar milagres como nunca antes. É na tribulação que virá um avivamento sobre a terra e o mundo todo ouvirá sobre Jesus. É na tribulação que a igreja vencerá. E aí vai ser uma igreja santa, que vai estar diante do trono de Deus. Concluo. Essa grande multidão, com palmas nas mãos, vestes brancas. Eu quero falar para você, queridos. Eu quero que você pense naquele dia que nós vamos estar lá. Naquele dia que nós vamos estar lá, adorando o Senhor. Adorando o Senhor. Glorificando o Senhor. Eu quero que você se veja no meio dessa multidão, você comece a adorar a Deus. E saiba que aqui tem promessas de Deus. Para quem? Para os salvos. Qual a promessa de Deus para a sua vida? A promessa de que nós vamos ser o tabernáculo do Cordeiro. Eu e você vamos morar no céu, no tabernáculo, no templo. Ele diz que nunca mais terão fome, nem calor, nem sede. Que Ele vai nos dar da água, da fonte, da água da vida. Não haverá mais choro, não haverá mais dor. E Ele promete: eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Até aqui vai ter tribulação, até aqui vai ter prova, até aqui vai ter luta, mas Ele falou, vai chegar o momento que você vai chegar no céu, e lá não vai ter mais lágrima, lá não vai ter mais dor,
é a salvação para sempre. Ele está falando para você, meu irmão, minha irmã, que Ele quer cumprir isso, essa mensagem central. O Senhor vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Eu não sei se você tem chorado. E olha, quando a gente fala de tribulação, será que vocês não estão entendendo? A coisa está cada vez apertando. Queridos, Jesus está voltando. E o plano de Deus, eu termino para você meditar isso. O plano de Deus é salvar todas as nações, tanto Israel como os gentios. Nós temos que ter uma visão missionária, a igreja precisa ter uma visão missionária de alcançar as nações, os povos, para Cristo. Orar pelas nações. Deus vai te dar uma unção, minha irmã. Receba em nome de Jesus. Você vai ver uma notícia lá do outro lado do mundo. O Espírito Santo vai te usar para ministrar, para orar por aquele povo. E o Senhor quer colocar no seu coração isso, porque os povos, todas as nações serão salvas. E a multidão, a grande multidão, são as nações. Jesus virá para buscar o seu povo. Você vai estar lá? Você vai estar lá? Feche os seus olhos agora. Oh Deus, nós queremos, ó Pai, entender a revelação desta mensagem. Nós queremos, ó Pai, entender este mistério. Entender, ó Pai amado, o que o Senhor está fazendo com a igreja, o que o Senhor está fazendo com o mundo, o que o Senhor está fazendo, Pai, no último tempo. E nós queremos, ó Pai, ser a igreja do arrebatamento, a igreja da volta de Jesus, a igreja que vai subir nos céus. Abre a mente do teu povo, Pai. Tira toda mentira, todo engano, toda heresia, toda confusão, todo medo, toda dúvida, e enche de esperança. Meu irmão e minha irmã, escuta o que eu estou te falando. Você só precisa saber de uma coisa: que Jesus vai voltar. E se você quer subir com Ele, se você quer ficar aqui nessa terra, se você quer subir com Ele, saiba que Ele está perdoando os seus pecados. Toda a tribulação que você tem passado, ela vai passar, e Ele te dará vitória para sempre na sua glória. Oh Espírito Santo, prepara a tua igreja, Senhor. Prepara a tua igreja para vencer toda a tribulação, toda a luta. Sela a nossa mente, sela o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.